Olá, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Bruno Schoit, e a gente vai fazer um vídeo incrível para você, de perguntas e respostas. Todas as suas dúvidas vão ser respondidas, né, Bruno? Isso mesmo. O Bruno Schoit, ele é pediatra, mais conhecido como pediatra vegano. Eu fiz um junta-panela com ele, a gente falou sobre toda a vida dele em 1 hora. Então, se você ainda não conheceu, vai lá ver o vídeo, porque tá valendo muito a pena, você vai saber tudo sobre a vida dele. E aí, agora aqui, a gente vai falar um pouco sobre as principais dúvidas. Vamos responder as dúvidas que vocês deixaram nos comentários para facilitar a sua vida aí com seu filhinho. Doutor, você acha que uma criança, ela pode realmente ser vegana, não vai ter prejuízo nenhum para a vida dela ou não? Realmente ela precisa ter algum consumo de alimento carne, de alguma fonte animal? Muito bom. Então essa acho que é a principal pergunta, né, que a gente recebe de profissionais no consultório, né, e não é nem a minha opinião, né? Eu vou falar um pouco do que os estudos mostram, né, e as principais instituições, associações médicas pelo mundo. Então, já há um bom tempo, existem vários estudos que comparam, né, crianças veganas, vegetarianas, onívoras, né, ao longo do tempo. E o que foi visto, né, nesses estudos? Que a criança, sim, ela pode crescer saudável, né, se desenvolver, comparado à criança onívora, né? É claro que a gente precisa ter um planejamento da sua dieta e da sua suplementação, um acompanhamento pediátrico. Mas eu costumo falar que, assim como toda criança a gente precisa planejar a dieta, passar no pediatra, suplementar, então... Se comer só carne não vai resolver exatamente, também, né? Então, no fundo, a gente vai ter certos cuidados que não são nada de outro mundo, mas que a gente precisa ter. E isso é embasado não só por esses estudos, mas por associações e, assim, conselhos, né, de médicos pelo mundo, né? Então, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, que é o principal órgão de pediatria do mundo, a Sociedade Canadense de Pediatria também, dão um parecer favorável desde 2009 já, né? Então já há um tempão atrás. Já faz tempo. A Associação Dietética Americana, que é um órgão muito importante de nutrição, nos Estados Unidos eles dão parecer favorável, isso baseado em todos esses estudos. Infelizmente, ainda esse conhecimento ele não está tão difundido no Brasil, né? A gente está ainda caminhando, né? Então tem um certo atraso em relação à literatura e o estudo em outros países, né? Mas a gente, aos poucos, vem difundindo, vem caminhando para que esse conhecimento seja mais de conhecimento de todos, né? Então, dentro das universidades, a gente também está difundindo mais esse conhecimento para estudantes, médicos, enfim. Então, não só pode, como existem também benefícios para a saúde das crianças. Ah, um detalhe importante, né? Você tem benefícios, além de poder, é uma dieta boa para... pode ser onívoro ou pode ser vegano, você escolhe. Tudo bem, mas ainda tem benefícios em ser vegano. Às vezes as pessoas focam muito, né, pode faltar algum nutriente, né? Elas focam na carência, o que muitas das vezes são mitos, né? Mas existem também benefícios à saúde, né? Um deles, a redução da obesidade. Então, o que a gente vê nesses estudos? Que as crianças veganas, elas têm uma chance menor de desenvolver obesidade e de doenças crônicas, o diabetes, por exemplo. Então isso já está bem demonstrado. Está totalmente interligado, né? Sim. Obesidade infantil. E eu estava vendo um relatório de obesidade esses tempos atrás, não sei se foi 2022, que aumentou muito absurdamente a obesidade infantil, né? Sim, bastante. Até aqui em São Paulo, né, que a gente está gravando aqui em São Paulo, tem estudos lá da USP que a gente realizou que assim, aproximadamente 1 em cada 3 crianças nessa faixa etária da infância estão acima do peso. Então, sobrepeso. Então é um dado meio assustador, né? Nossa, gente, 1 a cada 3! E tem um estudo numa revista bem impactante, né? Que é a New England, é uma revista para médicos, né? New England Medicine, que mostra que pela primeira vez na história da humanidade a expectativa de vida das pessoas pode declinar, né? Por conta dessas doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, né? O diabetes, a obesidade, problemas com colesterol, enfim, tudo isso pode, né, devido ao estilo de vida
atual das pessoas, principalmente da alimentação, pode levar a um declínio da expectativa de vida. Isso é meio assustador, né? Com tanta tecnologia, com tanta coisa disponível, ter essa repercussão, né? Então, esse retrocesso, né? E do que as pessoas mais morrem hoje em dia? Né? Qual é a principal causa de mortalidade? São essas doenças, o infarto, o AVC, né? E tudo isso a gente pode reduzir drasticamente, prevenir com uma dieta à base de plantas. E até reverter. Exatamente. Então, imagina se a gente consegue começar isso desde a infância. Então, é algo muito positivo, né? Desde que, é claro, que a gente planeje, faça uma, né? A criança não vai comer só batata e fruta, né? Ela precisa ter uma dieta planejada, equilibrada. Exatamente. E ter um acompanhamento médico, com uma nutri também de preferência. Então, com todos esses cuidados, é claro que ela pode crescer e desenvolver muito bem. Na puericultura você consegue fazer essa orientação tanto de dieta quanto de suplementações, sim, tudo isso para a criança. Faz parte da consulta, né? Que a gente vai avaliar, né, o estado nutricional, né, a alimentação, a suplementação e entre outros aspectos do desenvolvimento da criança, né? Então, e uma criança assim, meu filho virou vegano. É muito comum isso acontecer, né? Às vezes a criança vê ali os animaizinhos, aí fica com aquele quentinho no coração, não quero, mamãe, não vou mais comer nada de animal, não quero mais comer a galinha, não quero mais comer o porquinho, não quero mais comer a vaquinha. Isso tem sido comum, eu escuto bastante. Por essa criança se tornar vegana, ela precisa fazer algum tipo de suplementação extra? Então, o principal suplemento que a gente precisa dar é a B12, a vitamina B12. Né? Criança vegetariana, criança vegana, é igual a suplementar a B12. Né? Porque não vão ter fontes seguras de vitamina B12 na sua dieta. Uhum. Mas não é algo exclusivo dessas crianças. Né? Na verdade, todas as pessoas deveriam avaliar sua vitamina B12 no sangue. Né? Inclusive você, que é a mamãe e o papai. Porque é muito comum, né? Tem alguns estudos que mostram 40% da população onívora com carência de B12. Então, porque existem vários fatores que influenciam nisso, principalmente a absorção dessa vitamina. Né? Por mais que a pessoa possa ingerir fontes, às vezes não está absorvendo tão bem devido a algum medicamento, alguma doença, né? Ou individualmente, cada organismo é único. Né? Então, mas principalmente a vitamina B12 a gente precisa suplementar, além de outras que todas as crianças já suplementam, né? Até os 2 anos principalmente, como ferro, a vitamina D. Então, a gente precisa sim suplementar, mas não é algo exclusivo dos veganos e é muito simples, é uma vitamina em gotas que a gente dá para criança, então não é nada muito complexo assim, né, que a gente precisa fazer. E o cálcio, doutor? Não vai comer carne, não vai comer leite, nem derivados? Como que fica o cálcio? Bom, cálcio a gente tem fontes vegetais, através dos alimentos que a gente pode incluir ou aumentar na dieta da criança. Né? Por exemplo, o gergelim tem muito cálcio, a pasta de gergelim, o tahine. O tofu, né? Quando ele é coagulado com cálcio, os vegetais verdes escuros, tipo brócolis, couve, enfim. São várias opções de alimentos de origem vegetal que têm cálcio, que são ricos em cálcio, que a gente pode aumentar na dieta da criança. E também tem as opções de bebidas vegetais, que são fortificadas com cálcio, né? Que é aquelas que a gente compra no mercado, que tem bastante cálcio, aliás. Às vezes mais cálcio que o leite de vaca, né? Então, eu ia te falar isso. Esses dias eu fui gravar um vídeo e fui comparar. E aí, a bebida vegetal tinha várias, que tinha 400 miligramas por 200 ml e o de vaca tinha 237, um negócio assim. Então é uma opção, não que a criança precise tomar aquilo. Né? E não é que é necessário, se ela conseguir incluir esses alimentos e bater o que ela precisa de cálcio ali na sua ingestão, não precisa dessas bebidas, mas elas são instrumentos ali, artifícios, são opções que facilitam a obtenção ali do cálcio na dieta, né? Então, elas são liberadas mais para crianças acima de 2 anos, como consumo, né? Antes dos 2 seria o próprio leite materno ou fórmula infantil quando não está na impossibilidade do leite materno, mas acima dos 2, né, é uma opção de fonte de cálcio que pode estar na dieta delas. Em relação a B12, quando que a criança precisa começar a incluir na dieta? Quando que o pai e a mãe precisam se preocupar com isso? Tá. Então, basicamente, assim, uma forma prática, né, numa família vegana, vegetariana, até o 6º mês de vida, o que a gente recomenda sempre é o aleitamento materno exclusivo.
né? Então, eu brinco que todo bebê nasce vegano, né? Que ele vai mamar o leite materno, né? Então, até o 6º mês, a forma desse bebê receber a B12 vai ser via leite materno. Então, é muito importante aquela mãe que é vegana suplementar a vitamina B12 também, né? Que ela vai passar, tem vários estudos que mostram isso, a passagem da B12 através do leite materno, né? Que a mãe ingere. Então, inclusive, esses estudos mostram que o leite materno da vegana tem mais B12, porque justamente são aquelas que suplementam, que as pessoas ficam em cima, né? Então, elas acabam avaliando, suplementando com mais frequência. Então, até o 6º mês, a gente garante pelo leite materno. Depois, a partir do 6º mês, quando a criança vai começar a comer, vai começar a introdução alimentar, a gente precisa suplementar em gotinhas a partir daquele momento. E aí muitas pessoas perguntam no Instagram, né, principalmente, mas como que faz isso, a dose? Aí cada um vai ser de um jeito, né? Cada criança vai ser de uma forma, né? Vai depender então desse histórico. Será que ela mamou no peito até esse período? A mãe estava suplementando B12, né? Depende da idade. Então, na verdade, não tem um manual pronto para isso, a gente vai ver caso a caso e acompanhando ao longo do tempo, algumas vezes com exames mais para frente. A partir de que idade que você começa a pedir exames para as crianças? Em geral, a partir de 1 ano e meio até 2 anos é um período que eu costumo coletar exames, né, que acaba sendo as recomendações para todos os pediatras, não porque ela é vegana, mas eu colho para todas, né, e aí a gente inclui uma dosagem da vitamina B12 nesse período. Quando tudo está indo bem, né? Às vezes se tem algum problema, alguma coisa que surge, algum sinal de alerta, a gente vai dosar exames antes, né? E o que você avalia, principalmente nesses exames que você solicita? Nossa, aí é a pergunta. Eu dou curso só disso, de avaliação, de horas e horas de avaliação de exames laboratoriais, avaliação metabólica. Mas, resumidamente, né, o que a gente tem que ver pensando na suplementação? Ver o estoque de ferro dessa criança, né, como que está o ferro dela, através de um exame que chama ferritina, esse exame é fundamental. Né? Eu sempre colho um hemograma, que é um exame geral da criança, para ver se ela está com anemia ou não, são exames gerais, e a dosagem da B12 e outras vitaminas, né? A B12, o ideal, assim, até por curiosidade para as pessoas, é manter ela acima no exame de sangue, pelo menos acima de 490. Né? Porque às vezes então vem um pouco acima do que vem no informado no exame. Porque aquele valor de referência é basicamente a média das pessoas que colheram aquele exame. Então não significa que estando naquele valor está normal. Isso é uma confusão até que muitos profissionais fazem. Na verdade, esse valor que a gente chega, pelo menos acima de 490, pensando em estudos que comparam, né, esse exame com o quadro clínico daquele paciente, numa população. Então, abaixo desse valor, a criança ou o adulto já pode manifestar algum sintoma de carência de B12. Por isso que a gente mantém, na média da população, acima desse valor. Então, por isso que é bom passar num profissional que entenda do assunto, né, e que possa ajudar nesse sentido. Eu pego com muita frequência pessoas que estão com valor abaixo e os profissionais falaram, não, é normal, e está lá com sintomas de carência de B12 adulto. E quais são aqueles principais sintomas que o pai e a mãe precisam se preocupar na deficiência de B12 nas crianças? Bom, na criança é um pouco mais difícil, vamos pensar primeiro no adulto, né? Ele costuma ter algumas alterações de memória, pode acontecer, sono, formigamentos de mãos, pés, constipação, fadiga, nos casos mais graves até demência, até coma, assim, né? Então, anemia, então são quadros que vão progredindo. Né? Na criança é mais difícil, né? Porque é difícil ela referir isso, expressar. Então, são mais sutis, muitas vezes a alteração só de sono, de comportamento, alguma dificuldade escolar, né? Em relação à memória. Então, mas é muito difícil chegar num nível de sintomas mais severos, porque é mais incomum, né? A gente acaba suplementando, dosando no exame de sangue, né? Então, mas é claro, nos casos bem graves, que eu nunca vi em veganos, mas em algumas doenças que podem levar à carência de B12, pode acometer, por exemplo, o sistema nervoso central, a criança ter atrasos no desenvolvimento e até anemia em alguns casos. Mas isso são em quadros bem graves em que a gente não fez nada por muito tempo, né? Entendi. E uma outra dúvida que mandaram bastante aqui é em relação ao ômega 3. Como que uma criança vegana tem
o ômega 3 no corpo dela, né? Tá, boa pergunta. Então, o ômega 3 a gente pode obter através da dieta vegetariana. Existem alguns alimentos que são ricos em ômega 3, por exemplo, a chia, a linhaça, né, principalmente o óleo, né, delas, o óleo de chia, óleo de linhaça tem bastante. Então esses são alimentos que a gente pode ir incluindo na dieta deles. Enquanto eles são bebezinhos, né, aí é um assunto mais complexo de entender, mas eles não conseguem pegar esse ômega 3 e metabolizar tão bem, né, numa substância que chama DHA. Né? Tá. Então a gente precisa dar diretamente esse DHA que tem no leite materno ou em fórmulas infantis, que eles fortificam com esse DHA. Então, enquanto eles são menorzinhos, a gente pode dar o suplemento diretamente, mas quando eles crescem um pouco mais, né, e é interessante incentivar e incluir esses alimentos ricos em ômega 3 na dieta. Né? Principalmente o óleo de linhaça, é uma dica muito melhor boa. do que dar diretamente o DHA, por exemplo. Nos maiorzinhos aí já dá para dar mais a linhaça, porque ele vai conseguir metabolizar o ômega 3 e transformar no DHA, mas em bebês é preferível dar o DHA. Tá e bom? se der o DHA, por exemplo, para uma criança maior, o corpo dela pode desaprender de metabolizar ou não? Isso não. Às vezes se a criança não ingere nenhuma fonte, tem uma dieta pobre nesses alimentos, às vezes vale a pena a gente suplementar diretamente, às vezes, o DHA. E tem fontes veganas, que é a de alga. Né? Então, tem suplementos de DHA que são de peixe e tem de alga. Né? E no caso, a gente usa de alga. Perfeito. E a gente está num clima meio friozinho, quer dizer, hoje não está tão frio, mas a gente está ainda numa época de frio. E as crianças voltaram para a escola, as minhas crianças voltam para a escola resfriado. Nossa, impressionante. A sua também fica assim? Voltou para a escola 2 dias depois, está com o nariz escorrendo. O que a gente pode fazer, doutor, para aliviar esse sintoma, tanta gripe, tanto resfriado entre as crianças, sabe? Tá. Tem várias estratégias, né? É claro que a criança que está na escola, ela está mais sujeita a isso, né? Não tem como evitar que ela pegue um ou outro resfriado. Isso faz parte do próprio desenvolvimento do sistema imunológico dela, né? Mas existem várias estratégias que a gente pode evitar complicações, principalmente, dessas doenças, né? Aquela criança que está o tempo todo usando antibiótico, corticoide, né? Então, uma dica é a alimentação saudável, né? Que contenha bastante vegetais, frutas, legumes, verduras, né? Então, esse tipo de dieta que tem muita cor, muito antioxidante, né? Rico em vitaminas, isso vai ajudar no sistema imunológico, uma dieta saudável, né? Que tenha pouco alimento industrializado, ultraprocessado. Outra coisa é o sono, né? Crianças que dormem bem, né? Melhora o sistema imune. Atividade física também, né? Contato com a natureza. Interessante, ajusta. né? Que para a criança e para o adulto parece que as meio coisas parecido, são... né? Então, tudo isso ajuda bastante, né? Por exemplo, manter a vacinação em dia também, né? Para deixá-las protegidas. E tem estratégias de hábitos de vida, lavagem nasal, né? Que a gente pode fazer, controlar as doenças crônicas dela. Se é uma criança com asma, com rinite, controlar essas doenças ajudam também ela a evitar essas complicações. E para isso tem estratégias, tanto na alopatia quanto na homeopatia, fitoterapia, para que a gente consiga ajudar na imunidade delas. Mas você vê que são vários pilares, né? Nossa, surgiram milhões de dúvidas aqui. Já que você falou então sobre vacina, me diz uma coisa, vegano deve ou não tomar vacina? Muito bom, então esse é um tema polêmico, né? Mas se a gente for até avaliar, né, a própria definição do veganismo, né, que é evitar as formas de crueldade, né, maus tratos e sofrimento animal na medida do possível e do praticável, a gente vai ver que se a gente não for vacinado, se a gente pregar um movimento anti-vacina, isso vai ser prejudicial para a nossa saúde e para todos. Né? Para o coletivo. Para o coletivo também, sobretudo, né? Então, nenhum vegano vai, né, pensando nessa definição, vai deixar de tomar vacina para a sua própria saúde e para todos, né? Afinal, vegano bom é vegano vivo, né? A gente vai estar pondo em risco a nossa saúde e a das pessoas, né? Então, é claro, né, a gente vai dar vacina, né? Por mais que dentro, às vezes, da produção dela possa conter algum produto de origem animal. Mas isso entra no mesmo raciocínio. Eu tô doente, sei lá, com uma doença, sei lá, eu tô com uma doença grave, um câncer, e eu preciso de uma quimioterapia, mas esse quimioterápico
provavelmente ele foi testado, às vezes, em animais, ou pode ter algum componente. A gente não vai sacrificar nossa vida ou pondo em risco outras, né, para não tomar medicamentos. Enfim, é o mesmo pensamento. Acima de tudo, é na medida do possível e do praticável. Exatamente, né? Não vão causar prejuízo para todos, né? A lei. Fechado. E continuando falando sobre gripes e resfriados, né? Uma coisa que eu tenho feito bastante é a lavagem nasal. E recentemente eu vi até uma pessoa falando assim, uma mãe falando, não lavem mais, ela foi uma blogueira, falou, não lave mais o nariz do seu filho, porque eu lavei aqui do meu filho e deu problema no ouvido, deu uma otite aguda e tal. Tem esse risco? É perigoso fazer lavagem nasal? Tem, assim, preciso me preocupar ou não com isso? Bom, assim, isso vai depender da forma que você vai fazer, né? O método, basicamente, é isso, né? Então, eu vou falar de alguns benefícios, né? Quando a gente faz essa lavagem nasal no dia a dia nas crianças, isso ajuda a retirar aquele catarro que está ali parado, preso, né? Isso previne complicações como uma infecção de ouvido, por exemplo, ou uma sinusite, que é uma complicação de um resfriado. Outra coisa, a gente retira alérgenos, poluição, próprios vírus, bactérias, né, nessa lavagem. A gente consegue controlar melhor os sintomas de uma criança com rinite. Então, são vários benefícios que a gente pode ter, né, fazendo a lavagem nasal, desde que a gente faça ali com o método correto, né? O ideal, assim, uma dica geral, é quando for fazer, colocar sempre a cabeça da criança para frente, assim, inclinada, né? Nunca para trás, né? Porque provavelmente nesse caso que você citou, Ive, ela deve ter feito com a cabeça inclinada ou assim para trás, né? E aí o soro foi pro ouvido. Então sempre inclina bem para frente e para o lado, né? Então se for jogar o soro nessa narina, ela vai sair pelo outro e sempre inclinando para frente. Se a criança ficar com a boca aberta é melhor, né? E não jogar com muita pressão esse soro, né? De preferência uma forma mais suave ali, gentil, né? Se a gente, imagina, fazer com muita pressão, com a cabeça para trás, vai ter um incômodo e aí isso pode acontecer, mas não é a lavagem, sim o método que... Entendi. Então, é o erro de fazer para trás. Isso, é mais a forma de fazer. Mas e o melhor é fazer uma lavagem contínua, que é aquela lavagem que você vai colocando e vai saindo, ou tem um outro método que você aplica só um pouquinho e daí fica suando, né? E aplica mais um pouquinho. Qual que é a diferença entre elas? Essa lavagem que chama de alto fluxo, né? Que a gente pode usar com aquelas garrafinhas, tudo, ela é bem interessante, principalmente quando a criança está com um resfriado, um catarro ali, que esse alto fluxo vai fazer uma limpeza melhor, né? Mas é a que funcionar, é a que conseguir fazer, né? Mas eu sempre dou preferência para essa lavagem com bastante soro, de alto fluxo, principalmente quando a criança está com resfriado, que é o caso. E elas se acostumam, né? Porque eu vejo, tem vídeo no Instagram dele, pediatra vegano, dá uma olhada. Lá tem vídeo das filhas dele fazendo sozinhas, assim, ó. Sozinha, a coisa mais linda. Eu até pego o vídeo e mostro pra minha filha, ela também já começou a lavar o nariz dela sozinha, só de ver o exemplo. É tudo hábito, é igual escovar dente, né? Vai fazendo todo dia e elas vão tendo um alívio, elas vão percebendo que é bom e elas vão fazendo. Né? E ainda falando sobre imunidade, a homeopatia ela pode ser uma alternativa para aumentar a imunidade ou ela é uma alternativa para curar mesmo doenças? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Bom, ela pode ajudar em vários aspectos da saúde, principalmente na prevenção, mas também no tratamento de alguns problemas de saúde, né? Então, mesmo para ajudar a tratar um resfriado, quanto para prevenir, enfim, inúmeros aspectos, né? A homeopatia leva em conta não só questões de doenças, mas também em âmbito emocional, né, de características daquela pessoa. Então é uma forma bem mais profunda até de avaliar o ser humano, assim, né? Foi algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, bem diferente da formação tradicional que eu tive lá na USP, na residência lá também. Depois de um tempo, depois de alguns anos que eu fui estudar esse assunto, até por necessidade, porque eu via que as crianças que vinham ao consultório que estavam sendo tratadas em conjunto, às vezes, com um outro médico homeopata, elas iam bem, eu via nitidamente elas melhorando de algumas doenças, das questões, das demandas dos pais. Eu pensei, poxa, aqui tem algo que eu tenho um preconceito, mas eu gostaria de aprender melhor, né, para tentar entender mais o assunto. E aí, quando eu me mergulhei
mundo, eu me apaixonei, porque de fato a gente pode ajudar muito as famílias, as crianças, não tratando exclusivamente com homeopatia, que no meu caso eu uno os dois lados, né? A gente pode complementar, né? Tratar, é claro, né, que uma criança que está com um quadro grave, uma pneumonia, a gente vai dar um antibiótico, né? Mas para a maior parte das situações a gente consegue controlar bem com medicamentos homeopáticos, né? E a homeopatia é uma especialidade médica, né? Que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Tem muita gente que aplica, muitos profissionais, e com bastante resultado, né? Você acabou falando aqui de antibiótico, acho que é um assunto legal. Sim. Sabe, porque às vezes dá aquela tosse, né? A criança fica tossindo, ou tá muito... dá uma febre. Deu a febre, você já, um remédio. Tosse, remédio. Isso vai trazer algum prejuízo para a criança? Não vai? Pode ficar medicando e automedicando uma criança ou não? Perfeito. Isso é um ponto importante, né? Porque o antibiótico ele vai tratar infecções por bacterianas, né? E principalmente as infecções mais graves. Então, se a criança tem uma pneumonia diagnosticada ali, tem uma doença bacteriana, faz sentido dar um antibiótico. Agora, se ela tem um resfriado de origem viral, que é a grande maioria das vezes, né, do dia a dia, não faz sentido dar um antibiótico, pelo contrário, vai piorar, né? É aquele ciclo que a maior parte das crianças estão hoje em dia. Pega um resfriado viral, aí toma um antibiótico, isso altera a microbiota do intestino, né? As porque bactérias do bem, mesmo, altera. Né? Piora a imunidade, aí pega um outro resfriado, aí toma um antibiótico. E vive nesse ciclo de usar um medicamento que não é eficaz, né? Não é interessante, não está ajudando, e começa a piorar ainda mais o quadro. E quando essa criança vai precisar de verdade, né, você já tem poucas opções de antibiótico, porque ela já tomou tanto antibiótico. O antibiótico dá uma viciada no corpo? O que não que viciada, ela vai selecionar aquelas bactérias, né, que aquela criança já convive, já mora dentro dela, né? Então, quando ela for utilizar, se suponha, a gente usou um antibiótico X, que ele tem um espectro, que chama, né, uma potência ali. Se ela pega uma outra infecção em que você precise usar um antibiótico, e isso é recente, não dá para usar aquele mesmo antibiótico. Você teria que usar um com espectro maior, mais potente. Então, meio que não tem fim. Então, você tem que ser muito criterioso. Por isso que ficam sempre mudando. Então você tem que ter muito critério, assim, né? Se eu vou usar, eu tenho que pensar, né? Faz sentido, ele precisa mesmo, esse paciente, ele está com uma doença bacteriana que só vai curar com antibiótico, né? Então, sim, aí a gente vai usar. Se for um quadro de resfriado, que a maioria é de origem viral, não vai fazer sentido. O que acontece é que, indo ao pronto-socorro... se dá? Ele alivia? Não, na verdade, se dá por um problema, assim, é um erro de prescrição, ou, às vezes, assim, eu entendo, né, o porquê, porque, às vezes, se aquela criança vai a um pronto-socorro, a um hospital, imagina, assim, aquele profissional, ele está numa situação que ele precisa prescrever algo para aquela família, vamos dizer, para aquela criança. Às vezes, ele não vai conseguir reavaliar aquela criança. Vai ser o único momento que ele vai ter de atendimento dela. Então, às vezes, até por um medo, um receio daquela criança piorar, né, de ter algum problema, né, que passou batido, é mais comum o profissional ele agir de uma forma mais... com segurança. Assim, isso, ele pega mais pesado na sua prescrição. Né, ele vai colocar muito mais medicamentos. Essa semana eu atendi uma criança ela foi ao pronto-socorro lá, foi atendida por um profissional, tinha uns 6 medicamentos, né? Tinha um antibiótico, um antialérgico, um medicamento para tosse, um spray nasal, tinha um remédio para febre e tinha um probiótico. Era muita coisa, assim, e o que ela precisava era basicamente lavagem nasal e inalação. São coisas mais simples, seguras, baratas e que vão ajudar melhor do que um monte de medicamento que vai somando efeito colateral com efeito colateral, né? Então, mas não é que não dá para falar mal desse profissional, ele está naquela função de tentar controlar o máximo de danos e que possa acontecer com ela. É claro que para quem está no consultório e consegue reavaliar e está lá em contato com os pais, é mais simples fazer isso. Né? Agora uma dica que eu tenho certeza que vai ajudar a sua vida aí, olha só, fica atenta. Quando que eu levo meu filho no pronto-socorro? Quais são os sinais? Bom, basicamente é quando tem uma situação de urgência e emergência. Né? E aí isso que é o complicado, porque cada um vai ter uma noção, né? Então, às vezes, se o filho teve uma febre, às vezes para alguns pais pode ser uma urgência e emergência, mas não é necessariamente, né?
Primeiro a gente tem que ver o estado geral da criança, né? Então a criança que está muito prostrada, muito caída, né? Você vai tentar acordar, tá lá sonolenta, né? Por algum motivo, né? Alguma infecção, ela tá com febre, mas está muito prostrada, muito caída, é bom levar, né? Manchas arroxeadas no corpo, com febre, né? Que poderia ser um quadro grave de infecção bacteriana, também seria uma indicação. Quando ela sofre algum traumatismo, né? De algum acidente, né? A criança que está com vômitos e diarreia e começa a desidratar, vômitos que não melhoram com medicamento, falta de ar, está com resfriado, mas evoluiu com cansaço, falta de ar, febre prolongada, ali já está indo para o quarto, quinto dia de febre, né? Vale a pena avaliar. Não é no primeiro dia, então, de Exatamente, febre, gente. Até porque a febre é um mecanismo de defesa do organismo, é um mecanismo que ela está combatendo aquela infecção, né? Então, no momento da febre, o organismo da criança está recrutando células de defesa para combater aquele vírus, muitas vezes, de um resfriado, né? Então, se a gente vai só por conta da febre, né? A febrefobia, vamos dizer assim, não é necessário. Às vezes pode medicar, às vezes pode observar, né? E a criança vai melhorando. Se ela está com coriza, com tosse, um pouco de febre, que vai melhorando nos próximos dias, ela mesma vai combater o resfriado. E toda febre eu devo medicar? Não necessariamente. Então, quando que a gente medica? A gente vai sempre ver o estado geral, como eu falei, né? Então, se aquela criança está com um resfriado, vamos dizer assim, começou no primeiro dia uma febre, né? Mas ela está chutando bola, está correndo para lá e para cá, e você vê, está 38. Não necessariamente a gente tem que dar um medicamento naquele momento, a gente pode observar, ver como ela vai evoluir. Muitas vezes a febre cede, nesse momento ela está combatendo a infecção. Ou não, ela está muito prostrada, muito caída, né? No momento da febre está com desconforto, você quer aliviar aquele desconforto, aí você pode medicar, né? Então, mas quando eu medico, eu retardo a recuperação, ou não? Não que retarda, né? Mas pode ser que atrapalhe um pouco a evolução natural daquela defesa, né? E muitas vezes não é que precisa medicar, porque ela está se sentindo bem, tá com 38, mas está correndo ali, não tem necessidade, assim, né? Você vai só somando o medicamento ali na rotina dela, né? Tá bom. E pra gente finalizar, como que deve ser o prato da criança vegana? Bom, assim, quando a gente retira a carne do prato, a gente precisa, a primeira dica é aumentar leguminosa, né, na vida no dia a dia. Feijão. Tá? Então, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. Então, consumir mais esses alimentos. Todas as refeições, no almoço e no jantar, e diversificar o consumo delas, tá? Isso é a principal dica. O que eu vejo de mais comum, de erros no consultório? Às vezes as famílias tiram a carne, né? E aí elas aumentam cereais, por exemplo, arroz, ou raízes, batata, ou nos vegetarianos, ovos e laticínios. Começa a consumir muito ovo, queijo, né? Considera o ovo e o queijo como uma proteína. Exatamente, e aí atrapalha, desbalanceia aquele prato, né? Começa a aumentar muita gordura, às vezes. Então, o ideal é a gente, até para colher os benefícios da saúde, como a dieta vegetariana, quando a gente retira a carne, a gente aumenta a leguminosa. Então, pensando num pratinho de uma criança, comer pelo menos um terço ali do prato de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, no dia a dia, né? No almoço e no jantar. Essa é a principal dica, né? E os outros alimentos, legumes, verduras, frutas, raízes, né? Os vegetais. Então, a principal dica é aumentar a leguminosa na dieta. Perfeito. Tá. Muito obrigada, Bruno Schott, por estar aqui. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo, faz sua inscrição e compartilha aí com todos os seus conhecidos. Até a próxima.